bem-vindos a mais um episódio do Cefincast, o podcast oficial da Secretaria de Finanças. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, um novo projeto da Secretaria de Finanças, que é o Contribuinte Legal. Um projeto inovador, onde os contribuintes vão ser incentivados a permanecer na regularidade fiscal, e isso tudo vai contribuir para o desenvolvimento do estado de Rondônia. E para falar sobre esse assunto, nós temos 3 convidados especiais aqui. Vou começar com a Sandra Mara, que é auditora fiscal, gerente de fiscalização e gerente do programa Contribuinte Legal. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada, Letícia. Bom dia, Edielson. Bom dia, secretário. Obrigado pelo espaço para a gente estar aqui falando os detalhes, benefícios de um programa tão importante quanto o programa Contribuinte Legal, que vem premiar os contribuintes que têm regularidade junto ao estado de Rondônia. Tudo bem. E continuando, temos aqui também o Dielson Brito Júnior, que é auditor fiscal e ele é responsável técnico pelo programa Contribuinte Legal. Seja bem-vindo, Dielson. Muito obrigado, bom dia a todos, agradeço o convite e estou aqui à disposição hoje. A gente vai esclarecer a parte técnica do programa e estou aqui para ajudá-los nessa jornada. Obrigada. E temos também o secretário de Finanças, secretário Luiz Fernando, né, que é o atual secretário de Finanças de Rondônia, e vai falar sobre mais os aspectos, né, da visão de governo com esse programa, né, que é um programa estratégico do governo do estado, não é, secretário? Perfeito, Letícia, exatamente. A ideia de estimular o contribuinte, o bom contribuinte, é uma forma de tratar esse contribuinte que cumpre as suas obrigações de uma maneira precisa, né, que consegue atender as nossas notificações, nossos pedidos de esclarecimento num tempo correto. Esse contribuinte ele precisa ser tratado como um cliente VIP, né? Sim. Um contribuinte VIP. E a ideia é essa, né? O programa Contribuinte Legal, ele se assemelha àqueles programas, né, de companhias aéreas, de empresas, né, que categorizam seus clientes, né, aqueles que são bons. Os programas de fidelidade, né? Fidelidade, exatamente. A ideia é essa, é fazer alguma coisa que permita que o bom contribuinte seja recompensado por isso, seja estimulado a continuar cumprindo bem as suas obrigações e ter um tratamento favorecido por parte da administração tributária. Isso é bom para ele e é bom para o ambiente econômico, para o ambiente de negócios, porque num ambiente que todo mundo cumpre suas obrigações, você tem lealdade nas condições de concorrência, né, igualdade, né, o contribuinte ele sabe que o concorrente dele também vai estar sujeito às mesmas obrigações, isso evita distorções e é bom para toda a sociedade porque garante que os recursos, né, os impostos que estão embutidos nos preços das mercadorias cheguem aos cofres do Estado e possam financiar todas as políticas públicas que servem a toda a população. Esses objetivos aí, os resultados são bem impactantes, né? Sem dúvida. E então vamos começar a conhecer esse programa, né, Sandra? Você podia dar uma visão geral, o que é o programa, como ele surgiu, como é que funciona esse programa, Então, Contribuinte Legal? A Secretaria de Finanças, há alguns anos, já tem vários programas que vêm se aproximando cada dia mais do contribuinte, né? Buscando mostrar para ele como regularizar, a autorregularização. E esse programa, o Contribuinte Legal, ele vem para premiar aqueles contribuintes que participaram inteiramente todos os momentos conosco, que vem seguindo desde 2019 a regularidade fiscal com o Estado. O Contribuinte Legal, ele visualiza essas condições de adimplência, aderência e classifica ele para que os contribuintes que estejam nessas categorias, principalmente na A e B, possam ter um benefício por essas condições. Serão quantas categorias? Serão 5 categorias, da letra A à letra E. Perfeito. E qual a diferença entre essas categorias? É A, B, C e D e tem não aplicável, se não me engano, né? Isso. Qual que é a importância disso para a gestão fiscal do Estado? Assim, o que significa estar numa categoria A e estar numa categoria não classificada? Certo. A categoria A é a empresa que está com regularidade fiscal. É a nota máxima. A B é a segunda categoria. Por que não só A e B? Então, se só A e B teria benefício, né? Justamente como o secretário falou, para ter essa justiça entre os contribuintes. As outras categorias, elas foram detalhadamente
programadas para que tenham notas e torne-se uma visão de quando ele pode subir de nível e quando é que ele vai chegar no B. Porque se deixasse fora A e B dos outros níveis, todos os demais estariam no mesmo bolo. Não, a gente tem faixas. Então foi classificado dessa forma para que a empresa possa visualizar que ela pode subir a qualquer momento de faixa. Eu acho que o importante disso é que o contribuinte ele vai ser informado, né? Que ele é, por exemplo, categoria C ou categoria D. Ele vai saber exatamente por que ele está nessa faixa e o que ele tem que fazer para subir de categoria, né? Para que todos tenham clareza quanto às medidas que precisam adotar internamente na empresa para que tenham essa classificação positiva e possam usufruir dos benefícios de ser um contribuinte A ou contribuinte B. E aí, Gelson, eu queria saber de você, que você é a parte técnica do programa, né? Como é que funciona esse sistema e como que é analisado esses critérios? Quais são esses critérios para eles se encaixarem em cada categoria? Certo, a categoria ela é definida pela nota. E a nota ela é composta de 2 critérios, que é a adimplência e a aderência. A aderência, basicamente, são os processos FIS conforme. Então, conforme for caindo nas malhas, isso vai reduzindo a pontuação do contribuinte. A adimplência, ela é fechada em 3 critérios. Tem um cálculo ali um pouco mais complexo e um deles eu chamo muita atenção, que é a adimplência de longo prazo. Porque se o contribuinte ele tiver adimplente com uma guia em aberto por mais de 3 meses, ele automaticamente não consegue alcançar nem a categoria A nem a B, mesmo que ele esteja 100% em tudo. Então foi bem valorizada essa pontuação de longo prazo. Isso é interessante, né, Lê? Porque o que acontece? O contribuinte deve há 1 ano. A gente analisou isso. Ele não pode ter uma nota igual para quem deve apenas há 5 dias. Então, tudo isso o programa visualiza. Ele visualiza, né? E como que foi a dificuldade para implantar esse programa? Foi fácil? Levou tempo? Levou tempo. Quanto tempo vocês estão trabalhando? Ele já está valendo? Os contribuintes já estão sendo classificados? Pode falar um pouco disso? Perfeitamente. A partir de janeiro desse ano, o contribuinte, ele acessa o portal do contribuinte, ele já tem a categorização dele. Pode ser que ele não esteja nos critérios de categorização, mas ainda assim ele vai ser informado com o NC, que seria não classificado. Então, a classificação ela é de ofício, né? Ele não precisa manifestar o interesse de participar ou não do programa. Então, mesmo que ele não esteja, por ser do Simples Nacional, por exemplo, ele vai ter lá o NC de não classificado. Quanto à dificuldade, foi uma equipe muito grande, né? A parte de TI bem complexa, a Sandra vai saber dizer bastante sobre isso. Eu lembro que eram várias frentes, né? Legislação, sistema. Levando até o nome aqui do Adailton com o Ângelo Veloso, que iniciaram, né, o trabalho, juntamente com a equipe da GTIC. GTRIC fez a parte de legislação. Gerência de tecnologia da informação, gerência de tributação. Isso, GFIS, o Antônio Mendes também, vamos colocar aqui, o colega aqui fez um trabalho exemplar também, porque não é só a parte legal, né, secretário? E nem só o Estado visualizar o que a gente pode fornecer de benefício ao contribuinte. Tem a questão de benefícios, normas, sistemas, então N situações que têm que ser avaliadas, né? Muitas empresas, cada empresa isso que eu com queria as perguntar. suas condições. Todos os tipos de empresa, quais são as empresas que são classificadas? De primeiro versão, só empresas de regime normal. E, posteriormente, além das demais, a gente já falou ainda hoje com o secretário, de visualizar novas condições, melhorias e benefícios para a segunda versão do programa. Ai, que bom que levou tempo, mas deu certo, né? Sim, com certeza. E, secretário, de onde surgiu a ideia de lançar esse programa? Existe alguma inspiração em outros estados? De onde saiu isso? Vem em decorrência dessa proximidade que a Cefim está querendo ter com o contribuinte? Fale um pouco sobre isso. De onde surgiu essa ideia do programa? Perfeito, Letícia. De fato, isso vem de uma observação da Secretaria de Finanças do Estado sobre as melhores práticas de administração tributária que vêm sendo adotadas no mundo, né, de uma forma geral, e no Brasil especificamente, algumas experiências vêm nos inspirando. Por exemplo, o próprio programa Nos Conformes, do Estado de São Paulo, né, prevê também uma categorização. Lá do Ceará, por exemplo, a gente pegou a experiência do contribuinte... Pai d'Égua, Pai d'Égua, né? Pai d'Égua, eu achei Pai d'Égua essa ideia lá do Ceará, e eles classificam em jangadas, né? 5 jangadas, 4 jangadas, né? Bem regionalizado. A gente aqui adotou essa denominação do contribuinte legal, mas é de fato uma categoria de programas que visam
estimular a conformidade fiscal, entendendo que a atuação do fisco ele tem que ser cada vez mais de induzir o comportamento do contribuinte rumo a uma regularidade do que simplesmente ou tão somente atuar de forma a detectar e punir, né, a infração, o crime contra a ordem tributária, o ilícito tributário, como a gente diz, né? A gente entende que é muito mais eficaz em termos de gestão fiscal, de garantir um ambiente econômico adequado e o melhor aproveitamento das oportunidades de arrecadação. É muito melhor que a gente estimule esse bom comportamento do que a gente simplesmente puna. Claro que a punição continua existindo, né, por conta da necessidade de trazer justiça fiscal, né, de trazer igualdade às condições de concorrência, mas é muito mais efetivo, é muito mais eficaz quando o bom pagador sabe que ele vai ter um tratamento favorecido, sabe que vale a pena cumprir as suas obrigações, porque ele vai ter facilidade em continuar cumprindo essas obrigações e vai ser reconhecido, inclusive pelo ambiente econômico, como um ator organizado, uma empresa que é vista como uma empresa séria, organizada, responsável, né, que cumpre bem as suas obrigações e exerce um papel social relevante. Inclusive nas políticas, né, do famoso ESG, né, essa coisa da responsabilidade ambiental, social e de governança, isso de ter uma classificação positiva pelos órgãos tributários demonstra boa governança e demonstra responsabilidade social desse contribuinte. Então, o Programa Contribuinte Legal, ele se alinha com essas melhores práticas de gestão, de governança, né, no mundo, e a Cefin, em linha com o seu programa de modernização, né, com seu movimento de modernizar cada vez mais a sua gestão, implanta agora o contribuinte legal, que a gente até acha que é uma fase 2 do FisConforme, né? O nosso programa de estímulo à conformidade começou lá em 19, né? Agora está evoluindo, né? Derivou no contribuinte legal, que é a nossa categorização dos contribuintes, né? Então, essa indução do comportamento do contribuinte pela premiação, pela recompensa ao bom comportamento, é também um componente fundamental do nosso estímulo à conformidade fiscal. E esse projeto é um projeto estratégico do governo do Estado, né? Sim. Então, o que o governo do Estado espera? Qual a expectativa dele com esse programa em relação ao desenvolvimento do Estado mesmo e aos contribuintes? Você pode reforçar um pouco? Claro. Já falou um pouco, né? Mas reforçar mais sobre os benefícios mesmo que o governo espera com isso? Muito bem lembrado, né? Esse programa, ele é uma das ações prioritárias do planejamento estratégico do governo do Estado, né? O governador Marcos Rocha, lá em setembro de 2019, lançou a primeira versão do planejamento estratégico de Rondônia, do governo do estado de Rondônia, e isso vem sendo atualizado anualmente, e já em algumas atualizações, o programa de categorização faz parte dessas prioridades de governo. Por esse entendimento, né, o governador, desde o primeiro mandato, ele busca construir um ambiente econômico que favoreça o crescimento dos negócios, né? A atração de investimento, a justiça fiscal, porque isso é importante para gerar emprego, para gerar renda, para gerar investimento produtivo. Então, quando a Cefin estimula esse ambiente de igualdade nas condições de concorrência, de justiça fiscal, isso favorece o crescimento econômico do Estado e também favorece a arrecadação do Estado no sentido de habilitar a administração tributária a fornecer os recursos necessários para a saúde, para a educação, para a segurança, para a infraestrutura, enfim, tudo que é o compromisso do governador em tornar Rondônia um dos melhores estados para se viver no país, para se viver e trabalhar no Brasil. Então, para isso, é importante que o sistema tributário ofereça essas condições, né, de crescimento, de justiça e de equidade entre as empresas. Então, estimular o bom contribuinte é uma forma de trazer esse ambiente de justiça para Rondônia. E até de fortalecer as empresas, né, secretário? Sim. Uma empresa formalizada, é uma segurança dela se manter no mercado. Como o secretário falou, dela ter espaço no mercado, né? Cada dia mais isso é necessário. Sem dúvida. A gente observa que a Secretaria de Finanças vem mudando a forma de se relacionar com o contribuinte, né? De 2019 para cá, como o senhor disse, secretário. E aí, Sandra, esse programa, você acha que vai ser um marco para uma mudança cultural dentro da Cefin e que isso vai contribuir para os contribuintes terem mais confiança no governo, na Secretaria de Finanças? Como você vê isso? Com certeza, Letícia. A gente já tem essa parceria,
né? A gente vem trabalhando isso há algum tempo, não só o contribuinte, mas com órgãos parceiros, com o CRC. E o FIS-Conforme, como a secretária falou, assim como outros estados, o São Paulo, né, o NOS-Conforme. O NOS-Conforme, ele é mais ou menos o FIS-Conforme com o contribuinte legal juntos, né? Então, o FIS-Conforme, a gente já tem esse retorno da sociedade, dos contadores, que facilitou. Porque muitas vezes, claro, como o secretário falou, tem casos que são exceções, mas muitos casos, a empresa às vezes não tem alguma regularidade ou algum cumprimento de uma obrigação acessória, às vezes até pela correria, pelo desconhecimento. Com o FIS-Conforme já trouxe essa visão. Olha, senhor contribuinte, o senhor tem algo a se fazer. E o contador sabia também que aquilo teria que ser corrigido. O contribuinte legal, ele vem, como a gente já falou aqui, premiar isso. O contribuinte que visualizou isso, já dessa parceria, já dessa aproximação do fisco com a sociedade, com os outros órgãos, com os contadores, de ver quem está tendo essa proximidade, quem está regular, ter uma condição de também ter um benefício. Sim. A gente já nota as diferenças, né, secretária? E como foi recebido, que vocês fizeram uma live, né, para os contadores e para os servidores, os contadores, como recepcionaram esse novo programa, Gelson? Bom, eu acho que a live foi uma das lives que mais encheram da Cefim, né? Passou de 400 ouvintes, né? Então, eu entendo que é um processo de conhecimento, né? É algo novo que está chegando da Cefim, e aos poucos eles vão aderindo, vão tentando melhorar a conformidade das empresas para tentar subir o nível e a empresa poder ter o benefício da classe A e B. Sim. Inclusive, Letícia, a pedido até do secretário, que a gente fez um lançamento inicial, né, secretário, em dezembro, justamente para isso. Tínhamos o Refaz aberto, para que as empresas e contadores, como foi com a CRC, né, Gelson, eles tivessem essa visão e pudessem, inclusive, se regularizar em dezembro, para talvez já estar na nota A e B agora em janeiro e já ter condição de usufruir esses benefícios. Lembrando que essa nota é mensal, né? Então, em dezembro, a gente soltou uma primeira nota que era de teste, né? Para as pessoas saberem em que patamar estavam, né? Terem a oportunidade de evoluir. Em janeiro, agora, já é uma nota que traz reflexos no tratamento do contribuinte, e mensalmente essa classificação vai ser informada lá no portal do contribuinte. A ideia, nesse primeiro momento, é uma informação restrita ao contribuinte. Só ele vai saber qual é a sua nota mensalmente. Mas, assim, a minha expectativa é que, à medida que isso faça parte do dia a dia das empresas, né, e elas percebam o valor disso, a gente até divulgue as notas era uma pergunta das futura empresas, minha. as empresas melhor classificadas, né, as empresas de categoria A e B poderem, né, ter um selo de qualidade, né, a exibir, né, porque isso também facilita a formação da sua cadeia de suprimentos, né? A sua relação com seus fornecedores, com o sistema bancário, com a sociedade. Então, a gente pretende tornar isso no futuro algo público. Mas, nesse primeiro momento, é para as empresas conhecerem e se ajustarem. Muito bom. E, nesse caso, a gente tem falado muito, assim, para quem está em casa e não conhece essa linguagem tributária, né? A gente se fala muito em justiça fiscal. Tem que ter justiça fiscal. Você poderia falar um pouco, assim, da relação da justiça fiscal com esse programa? Eu sei que você já falou um pouco, mas detalhar mais. Isso é justiça fiscal? Perfeito. O conceito é um conceito muito bonito, né? Muito elevado, né? Que nos motiva diariamente, mas que não é claro, né? O que a gente chama de justiça fiscal? Primeiro, é que todos sejam tratados da mesma forma, que a obrigação que vale para um, valha para todos, né? Porque o contrário é injusto, né? Se um paga as suas obrigações tributárias, recolhe seus impostos, e o outro não, isso é injusto, né? Isso as pessoas entendem que isso é injusto. A sonegação fiscal, ela também retira dinheiro da sociedade. O dinheiro que podia estar indo lá para melhorar a saúde, para garantir estradas melhores, para garantir mais segurança, mais educação, esse dinheiro que é embutido no preço da mercadoria e não é recolhido, que engorda de forma injusta o lucro do mau contribuinte, isso traz injustiça.
Porque o consumidor está pagando o imposto que está lá no preço, só que ele não está se beneficiando desse imposto que não está retornando para ele. Então, a justiça fiscal também significa garantir que todos os impostos devidos sejam recolhidos e retornem para a sociedade. E tem a ver com a boa aplicação dos recursos. Muita gente fala assim, a sonegação ela é compreensível porque a aplicação dos impostos não é adequada. Ora, uma coisa não justifica a outra, né? Nem a gente pode ser leniente, conivente, tolerar a sonegação, nem podemos deixar de exigir do poder público a boa aplicação dos recursos. E para isso tem muitos instrumentos de controle social, né? O Brasil tem muita legislação que garante transparência. O Rondônia tem vários prêmios de transparência fiscal. As informações estão disponíveis. Mas é preciso que o cidadão use essas informações para cobrar dos governantes, dos órgãos de controle, do legislativo, da sociedade, né? Que ela exerça esse papel de controle social também e garanta a boa aplicação. Porque esse é o mundo ideal, né? Que a gente consiga... uma sociedade justa, né? Exato. Quando a gente já nasce cidadão. A gente já nasce... Lá no certidão de nascimento já tem um CPF, a gente já é contribuinte. O bebezinho de um dia já é contribuinte, né? Então, obrigatoriamente, você participa do sistema tributário, porque está embutido em tudo que você consome. E todos nós consumimos. Então, não é justo que eu estou pagando como consumidor e isso não seja investido em benefício de todos, né? Para o bem comum. Quando isso funciona, e nos países desenvolvidos isso funciona bem, isso gera desenvolvimento. Imposto gera desenvolvimento, gera crescimento. E a gente precisa brigar pelas coisas certas. Às vezes a gente fica indignado, né, por alguma informação que saiu, às vezes distorcida na imprensa, e deixa de se indignar com isso, né, com as coisas que não funcionam, com leis que existem para um e é ignorada por outros, né? Então, justiça fiscal é isso, é promover equidade, tratamento igualitário entre todos os cidadãos e em benefício de todos os cidadãos. Muito bom. Então, agora eu acho que a gente tinha que entrar nos detalhes técnicos desse programa, né, Gelson? Perfeito. A Sandra tá com a vozinha ruim, né, Sandra? Então, um dos dois, né? Eu queria que vocês deixassem bem claro, assim, quais são os critérios, né, definidos, né, que vocês estão usando para categorizar esses contribuintes. O que eu preciso fazer? Quais são os critérios? É débito? O que é? Perfeito. O critério da aderência em si é o FIS-conforme. Então, se tiver processos FIS-conforme em aberto, vai pontuar, vai somando... Que são as notificações que eles recebem. Exatamente. E se foram atendidas ou não. Se tiver pendência nessas notificações, já é um critério. Automaticamente já vai aparecer lá no portal do contribuinte essa pendência. E isso é um ponto muito importante, que o grupo econômico todo ele é atingido. Então, a gente pega ali o CNPJ raiz, né, o CNPJ 8. Se tiver matriz e filiais, exatamente, né? Todas as filiais vão ser impactadas pelaquela nota, né, da aderência à nota final. Então, esse critério é o critério da aderência e tem o critério da adimplência, que é um pouco mais complexo, mas quando o contribuinte entra lá no portal, ele tem tudo detalhado. As guias que estão em aberto, o prazo de vencimento, as notas que foram atribuídas naquele mês, e os critérios são esses, né? Uma adimplência de longo prazo, que são débitos em aberto por mais de 36 meses, a adimplência relativa, que seria aquela guia que acaba sendo parcelada e reparcelada. Então, é mensurado aquele percentual do que foi pago, isso também é pontuado. E, por último, longo prazo, adimplência e prazo de quitação. Então, também o período que ele leva para poder quitar. Essas três variáveis são calculadas e vão levar a nossa nota de adimplência. Pega a nota de aderência, a nota de adimplência, soma, divide por 2 e você tem uma nota final. Essa nota final você olha naquela tabela de categorização e vai atribuir a categoria do contribuinte. De uma forma simples, a gente pode dizer que para você ser nota A, basta pagar os impostos em dia e atender todas as notificações que você recebe no FIS-conforme, que é o nosso programa de estímulo à conformidade. Fazendo isso, você tem a nota alta. Aí os detalhes, né, que o Gelson apresentou, né, sobre a classificação da adimplência, né, o nível de adimplência, que é uma nota relativa, né, depende, né, do conjunto de prazos que você levou para pagar os impostos, dos valores, etc. Isso está detalhado no próprio portal do contribuinte, né, Gelson? Isso, exatamente. Justamente para que as pessoas possam identificar o que jogou minha nota para baixo, né? O que eu tenho que fazer para melhorar a nota. Então, todo esse detalhamento é informado ao contribuinte. Interessante que antes, né, Sandra, a gente utilizava internamente essas informações até para
planejar a fiscalização, para priorizar a fiscalização. Isso. E hoje a gente não quer só usar isso internamente, a gente quer usar isso para que o contribuinte saiba o que ele tem que fazer, né? Eu acho que esse é o grande mote, né? É a grande novidade do programa Contribuinte Legal, né? A transparência do fisco para o contribuinte saber como ele está sendo visto e como ele pode melhorar sua fotografia, né? Nessa avaliação. E um ponto que a gente comentou até hoje, da possibilidade, essa fotografia ser vista com maior exatidão pelo próprio contribuinte. E a importância que a gente vem frisando lá na gerência, sempre eu falo, apesar de você ser o proprietário, coloca alguém para acompanhar, né? Porque às vezes a empresa passa muito para o profissional da contabilidade. Sim. Mas é importante acompanhar. Com esse programa Contribuinte Legal aquele também... ditado? O gado só engorda com o olhar do dono, dono, né? isso. Tem que dar uma olhada. Hoje a gente mostrando até para o secretário. Quando você tem uma visão geral, aí tem sistema fisco conforme, notificação, às vezes fica meio confuso, às vezes, para o proprietário, para a empresa, visualizar aquilo. Fica muito técnico, às vezes, né? Agora, com o programa Contribuinte Legal, quando entrar no portal, que tanto a empresa quanto o contador tem acesso, além dele visualizar a nota, o porquê da nota, o que levou aquela nota, ele não fez conforme que é a aderência. Ele verifica quais são as pendências, quais as notificações que estão pendentes. Ah, mas aí tem 10, é difícil. Não, não é. Muitas vezes é apenas uma obrigação acessória que deixou de ser cumprida. A declaraçãozinha que isso, chegou, né? Corrigido. E lembrando, um lembrete também para todos. Às vezes o fiz conforme as pessoas entram com processo de contestação, vão lá, querem falar, querem responder, não há necessidade. Muitas vezes vai ter lá 10 notificações em que, se cumprir conforme está tendo a orientação na notificação ou no próprio manual do FisConforme, ele vai baixar automaticamente. Resolvi hoje, corrigi minha escrita hoje, amanhã já vai estar corrigido. Para fevereiro, minha nota já pode ser avaliada de uma forma A ou B. Então, assim, o importante dessa clareza, como o secretário sempre solicitou para a gente, é o próprio proprietário, a própria empresa olhar, eu tenho que fazer isso para mim ter essa condição. No manual do contribuinte a gente tem algumas regras detalhadas, mas vale ressaltar uma que é muito importante, que está muito ligada ao monitoramento. Por exemplo, uma empresa que esteja em monitoramento acaba não respondendo às notificações de monitoramento. O que é uma empresa estar em monitoramento, para quem não sabe? Perfeito. É uma empresa que, através de critérios objetivos utilizados pela CEFIN, através de cruzamento de dados, existem indícios de alguma inconsistência. E a empresa acaba entrando num período ali de acompanhamento para fim de verificar o que está acontecendo. Né? Então, se a empresa acabar entrando em monitoramento e não responder aos processos e tudo mais, ela vai ser inserida num grupo que o número dele é o 581 e automaticamente a categoria dele decresce uma posição. Então, é um ponto de bastante atenção para os contribuintes. E esse monitoramento, Letícia, o que o secretário falou, é que hoje o Estado atua na condição de autorregularização. Como o Deus falou, é uma notificação apenas identificando, olha, senhor contribuinte, verificamos esse registro errado, alguma coisa nesse sentido. O contribuinte respondendo ou regularizando, isso estaria sanado. Então, a importância que ele salienta é isso, para acompanhar, para falar com o seu contador e tentar sempre ter esse contato, assim feedback, como nós estamos buscando essa aproximação, que também vem até nós. Não deixar só na mão do contador, né? Ele se vira lá, né? Tem que acompanhar. Acompanhar, até porque hoje em dia são regras municipais, estaduais, federais, é importante. E por isso que a gente procurou fazer de uma forma objetiva, clara, para que ele possa visualizar o que é que eu tenho que fazer, o que é que está fazendo eu estar nessa situação. Então, basicamente, os critérios são débitos, né? E pendências no FisConforme. Em alguns não casos, atendidas, né? Pode reduzir a nota também, né? E o FisConforme não atendido, não resolvido. Não atendido. Se ele tiver 100 notificações do FisConforme atender eu disse pendência, não tiver isso não gera pendência, nenhum problema. E vocês pensaram futuramente colocar outro tipo de regra, outros critérios,
Vocês estão estudando isso? A gente já iniciou os estudos, né, Gelson? Hoje falamos ainda com o secretário de alguns, inclusive alguns benefícios a mais, mas isso ficaria para a segunda versão. Até porque a gente tinha esse ano de colocar logo, o trabalho iniciou faz algum tempo já, e o secretário falou, não, vamos colocar em 25 para os contribuintes que já estão há um tempo com essa proximidade. Hoje eu acho que a gente nem vai levar números aqui, vamos passar primeiro para o secretário, mas eu fiquei satisfeita de ver os resultados, secretário. Sim. A gente vai acompanhar. A gente tem empresas com uma regularidade fiscal muito boa no estado de Rondônia. E a gente quer melhorar isso e dar condição que aqui as que não estejam venham a estar também. E para... Tipo, tem empresários que podem estar assistindo a gente e tem essa cultura de deixar com o contador, não tem nem a senha para entrar no portal do contribuinte, né? Eu queria que você explicasse para esse empresário como ele faria, né, para ter esse acesso, para ele ir lá e saber qual a classificação que ele está, como que ele pode melhorar a classificação dele dentro desse contribuinte legal. Queria que falasse um pouco disso. Ok. Mesmo ele não tendo a senha, o acesso ao programa, ele pode ir no site da secretaria, tem perguntas e respostas, tem o manual, virtual, né? E dentro do site mesmo da publicação vai ter o ícone, né, específico do programa, e na agência virtual, até no Serafim, a gente também já está implementando todas as perguntas e respostas. No saque, se tiver alguma dúvida mais formal, também estamos aptos a atender e a esclarecer. Não, mas eu posso ver no portal também. Eu não tenho a senha? Tem. Todo contribuinte ele tem. Às vezes ele não se utilizou dela, né? Ele gera e tal. É só solicitar para o contador ou ir até uma agência de rendas ou falar com o seu profissional e conseguir essa senha e entrar e ter o acesso. Dentro do portal do contribuinte, quando ele acessa, tem um íconezinho escrito contribuinte legal. Clicou no ícone, abre, ele tem a tela inicial com a nota e com o histórico. Logo abaixo tem algumas seleções que ele pode fazer e visualizar todos os critérios, pendências, nota, evolução. Lembrando que o Serafim é o nosso atendente virtual, né? O nosso robozinho que está lá na página da Cefim, né? Ou que interage via WhatsApp, né? Tem um WhatsApp da Cefim que a gente pode lembrar a todos. 3211-6116. 6116, né? Então pode perguntar para o Serafim, interagir no WhatsApp, que você vai ter as informações do programa. Exatamente. Legal. Então, só para a gente deixar claro para quem está assistindo, Sandra. Então, eu entro lá no portal do contribuinte, aí eu sou um empresário, eu vejo que eu estou com a nota C. Então, eu vou conseguir ver lá o que está colocando essa minha nota para baixo, vai aparecer as pendências. Eu resolvendo essas pendências, no outro mês eu posso estar com uma nota A, por exemplo? Isso, dependendo da categoria que ele se encontre, né? Sempre a categoria é baseada na categoria atual. E dependendo das pendências que ele tiver. Mas resolvendo todas, com certeza, no mês subsequente, a gente roda a avaliação novamente, é automatizado, ele já vai alterar a sua categoria. A questão do débito, né? Como o secretário falou, bem claro. O que não deixa o CA e B? É ter débitos ou não ter cumprimento das notificações fisconforme. O débito aparece não só a guia que ele atrasou para pagar, aparece a guia, os dados da guia, inclusive os dias que ele deixou em aberto. Então isso, ele é bem detalhado. Olha só, tem uma questão administrativa, né, secretário? Às vezes o proprietário nem sabe que alguém atrasou ou uma guia. Isso vai em uma visualização de que ele tem que ajustar alguma coisa, cobrar do financeiro uma programação melhor, para que ele não tenha, às vezes, uma nota B e se mantenha na A para ter os benefícios totais. Consegue ter uma visão geral das pendências. Né? Exatamente. E hoje, quem está na A, na B, na C, vocês podem esclarecer quais são esses benefícios? Por que eu quero estar na A? Qual a vantagem de eu estar na A? Perfeito. A e B são os únicos que têm benefícios hoje em dia. Né? Então, começando pela B, a gente tem passagem pelo posto fiscal, tem a parte de transferência. Passagem mais rápida, né? Isso, prioridade, né, na passagem. A gente tem a questão da consulta tributária mais rápida. E, basicamente, esses são os da categoria B. Da A gente vai ter o principal, que é a prorrogação do prazo de pagamento do imposto para o último dia do mês, mais o tratamento diferenciado. Então, a gente vai ter nas agências ou na delegacia um atendimento especial, como se fosse uma sala VIP para receber
o contribuinte. Eu queria destacar essa questão da prorrogação do prazo, né? É um benefício muito importante que ele sai do dia 20 para o dia 30, 31, né? O prazo para ele recolher os impostos referentes ao mês anterior. Na escrita, Isso, aqueles foram declarados na escrita fiscal. Então, isso aumenta, né, o prazo e gera, né, alivia o capital de giro, né, alivia a necessidade de capital de giro, melhora o fluxo de caixa da empresa. Então, aquele que for categoria A ganha mais 10, 11 dias de prazo para pagar os seus tributos mensais. Outra importância que eu vou frisar aqui também, secretário, é a utilização do crédito. A utilização do crédito, muitas empresas elas têm um saldo no final do mês, porque alguém pode dizer assim, eu sou contribuinte e eu tenho um saldo credor, né, na minha escrita. Então, eu não vou pagar dia 20 porque eu tenho saldo credor. Mas quem estiver na categoria A, ele tem uma limitação superior de transferência e utilização desse crédito do que as demais categorias. Então, não só beneficia para quem tem a pagar, que é muito importante, né, do dia 20 para o dia 30, mas também para quem tem crédito acumulado poder se utilizar. Dos créditos, né? Quando ele pede para homologar um crédito que ele tenha para poder se creditar disso na escrita, ou seja, pagar menos imposto por causa do crédito, né? Vai bater do crédito, do imposto a pagar, ele vai ter um limite de, para quem é categoria A, 10 mil UPFs, né? A UPF hoje é o valor de 118, não, mudou agora, né? 118, né? Vezes 10 mil, a gente está falando de 1 milhão, cento e pouco, né? Então, ele pode utilizar créditos até esse limite se ele for categoria A. Se for categoria B, cai para 5 mil, metade. Gente, é um grande benefício esse dos créditos, né? Exato, ele pode se creditar. Normalmente, 1 milhão, a maior parte das empresas, em um mês, ele já utiliza os créditos que ele tem, né? Uma empresa grande, pode ser em um pouco mais de tempo, mas isso facilita bastante a apropriação dos créditos pelo contribuinte. Então, são dois benefícios financeiros importantes, né? Dilação do prazo para o pagamento de dia 20 para 30 ou 31 e essa questão dos créditos que ele tem um limite maior para utilizar. E tem a questão da consulta também, né? Tem consulta tributária. Pode falar, Jess. Isso tanto A quanto B. Para as pessoas saberem, quando se vai fazer uma consulta formal para a Secretaria de Finanças, você teria que pagar uma taxa, não é isso? Isso, e tem um prazo. Até por causa da equipe, da condição, uma consulta tributária é um estudo que tem que ser feito pelo quadro atual que a gente tem. Ele tem um tempo mais demorado, né? As categorias principais A e B, elas terão um prazo diferenciado para que essas consultas sejam avaliadas em função das demais, que tenham uma classificação C, D e E. E esses benefícios são os benefícios iniciais do programa, né? Nesse lançamento do programa tem esse conjunto de benefícios que está lá no manual do programa, o contribuinte pode consultá-los detalhadamente. Mas a gente vai ampliando esses benefícios, né? À medida que o programa vai se consolidando, né? A gente deve criar outros benefícios. Por exemplo, a devolução restituição de impostos, né? Às vezes o contribuinte pagou errado, recalculou, viu que ele tem direito a uma restituição. A gente vai dar prioridade, vai restituir mais rápido quem tiver melhor classificado como contribuinte legal. Então, assim, vão ter vários benefícios que vão sendo incorporados ao programa de forma a deixar bastante vantajoso o contribuinte estar numa categoria A ou B. A ideia é que isso seja esse selo de bom pagador, né, que o programa Contribuinte Legal vai atribuir, gere benefícios tangíveis, práticos, né, que o contribuinte chegue à conclusão de que vale a pena ser correto, vale a pena cumprir as minhas obrigações de forma organizada, de forma constante, de forma bastante alinhada com o que a legislação me pede. Então, isso induz o comportamento do contribuinte para a regularidade e, por isso, a gente espera que todos os contribuintes participem, vejam, acompanhem, se esforcem para ter a melhor classificação possível no contribuinte legal. E assim, eu queria saber, por exemplo, uma empresa que está numa situação difícil, não pode pagar os seus débitos agora, ela vai sofrer alguma punição, penalidade, né? Não, Letícia. Como é que o programa de benefícios, né? Estímulo, né? É estímulo, benefício. As regras, elas são as que estão na norma, na lei
mantém-se normal para todas as empresas do Estado. Esse programa é um programa de estímulo, de incentivo, de benefício, não é de punição de ninguém. A gente está apenas dando condição e a gente busca, e pelos inclusive resultados, a gente está acompanhando com o setor. A gente vê que as pessoas elas estão a cada dia mais se dedicando na parte administrativa, no planejamento, né? Porque às vezes, como eu falei anteriormente, é uma questão de necessidade de planejar. E às vezes você só planeja ou tira um tempo quando você tem um empurrãozinho ou uma visão de que aquilo vai te trazer algum resultado. Né? E a gente chama todo o contribuinte para isso, para que venha, inclusive, tirar dúvidas, esclarecimentos nos atendimentos, para que veja que isso é possível. Muitas pessoas, às vezes, procuram a gente e quando você vai ver o débito ou você vai ver a notificação, tu vê que não é algo difícil de se resolver. É algo que tem que ser resolvido. Você tem que olhar, planejar, ir até o seu profissional de contabilidade e ajustar. Mas quem não conseguir fazer por X ou Y, por questões às vezes que são pontuais, inclusive, né, ele não terá nenhuma penalidade, nenhum prejuízo. Só não vai ter o benefício. Isso. E aí, mas não vai pagar imposto a mais, não vai pagar multa, não vai pagar nada além daquilo que já está previsto, já funciona na legislação. Ok. Que bom, né? Então, a gente tem que deixar claro isso, que não as pessoas podem ficar, né, com receio. E falar agora um pouco, assim, a gente já está caminhando para o final, né, secretário? Quais os benefícios mais diretos para as empresas que estão em dia com as suas obrigações fiscais? Acho que a gente já disse isso, né? Que são os... Isso, a questão do prazo para pagamento, a questão... Transferência de crédito. Transferência de crédito com limite maior. Atendimento especial. Atendimento especial nas agências de renda, nas delegacias, o trânsito mais rápido no posto fiscal, né? Ele vai ser liberado mais rapidamente. Enfim, esse conjunto de benefícios. Renovação de regimes especiais, né? A gente também vai trazer isso, regimes especiais, por exemplo, que permitem maior prazo, ou permitem dispensa de pagamento antecipado de ICMS na entrada do Estado. Então, todos esses tratamentos favorecidos que a legislação tributária dispensa aos contribuintes vão estar atrelados a essa categorização, de forma que vale a pena, né? Você vai ser tratado de uma maneira mais favorecida, com mais agilidade, com maiores limites, a administração reconhecendo que se trata de um contribuinte que cumpre as suas obrigações adequadamente, é um bom pagador e por isso é o nosso cliente VIP, né? É o nosso contribuinte VIP. Então, Dielson, não precisa você aderir a esse programa. Todo mundo já está participando. Exatamente, todos os empresários. É de ofício, né? De ofício, a Secretaria de Fazenda faz a categorização do contribuinte. Aí, se ele não for categorizado, ele recebe a classificação NC, que é não classificado. Não classificado. Né? Exato. E aí ele começa a trabalhar para limpar as pendências para poder começar a ser classificado também. Não, é que inicialmente o programa são para os contribuintes do o regime tipo de empresa, né? Entendi. Tá. Mas, posteriormente, isso pode ser expandido, né, para outros contribuintes e, eventualmente, eles vão começar a categorizar. Desde já é bom já ir ajustando a escrita, deixando tudo certinho para quando categorizar, poder estar bem posicionado. Né? Hoje só alcança os contribuintes do regime normal, Isso. né? No próximo passo, a gente vai alcançar os do Simples Nacional e assim fazer com que o programa se expanda, né, para todos os contribuintes. Uma observação, Letícia, inclusive, alguém pode entrar lá no portal e visualizar que tem um histórico. O programa lançou agora em janeiro e eu tenho 4 ou 5 meses lá de histórico. A gente fez justamente para ele ter essa visão. Apesar do programa só estar valendo a partir de janeiro de 25, a gente trouxe esse histórico. Como o secretário falou, a gente já utilizava internamente na secretaria. E a gente trouxe esse histórico também, para tanto o contador quanto o empresário visualizar qual foi a nota dele nos últimos meses, né? Até para ir lá e olhar o que aconteceu ou não, né? Para ter essa visão. Como um consultor, como uma auditoria, como, né, alguém que está olhando o seu negócio e dando informações úteis para
conduzir cada vez melhor os Isso. negócios. Então, observando que é apenas como informação e histórico. Porque alguém pode pensar assim, eu tinha um A em dezembro, mas eu não tive o benefício. Não, o benefício, Começou ele começou a partir de janeiro de 25. O restante é um informativo que a gente achou interessante colocar para que tanto o empresário quanto o contador tenham essa visão. Ok. E aí, secretária, a última pergunta aqui para a gente fechar, né? Como o programa pode impactar a arrecadação estadual, né? E o planejamento fiscal do Estado ao longo dos anos? O que vocês esperam? Perfeito. Quanto a gestão fiscal mesmo, né? O efeito final, o resultado final que a gente espera com esse programa é um índice cada vez maior de contribuintes com alto nível de conformidade, né? A gente vai estabelecer, o programa ainda é novo, mas vamos estabelecer metas de conformidade. A gente considera que o sucesso da administração tributária é ter contribuintes com alto padrão de cumprimento das suas obrigações, com alto nível do que a gente chama de conformidade, né? Então, à medida que isso se espalhe e que eu tenha uma esmagadora maioria de contribuintes cumprindo as suas obrigações e sendo beneficiados por isso, eu tenho receita melhores para o Estado, eu tenho um ambiente concorrencial mais justo, né? Eu tenho um ambiente econômico mais atraente para os investidores, para as empresas que querem atuar nesse ambiente. Então, isso beneficia a população de várias formas, tendo mais recursos para a execução das políticas públicas e tendo mais oportunidades de emprego e renda pela atração de investimentos. Então, ao fim e ao cabo, o programa ele busca trazer esse ambiente de desenvolvimento, de crescimento cada vez mais sólido para o estado de Rondônia. Muito bom. Acho que foi bem esclarecedor, né? Chegamos ao fim de mais um episódio aqui, o CEFINCast. Falamos sobre esse projeto inovador, né, da Secretaria de Finanças, que vai incentivar as empresas a se regularizarem, a estarem trabalhando certinhas, como a gente diz na linguagem informal, né? E queria agradecer vocês por estarem aqui, né, à disposição para falar sobre esse programa, para esclarecer quem está assistindo a gente sobre esse programa, né, a importância dele. Então, queria, secretário, acho que primeiro, Gelson, né, Gelson? Deixa uma palavra final para as pessoas que estão assistindo. Tá certo. Primeiramente, eu agradeço o convite de vocês. E para a sociedade, né, os empresários, os contadores, a gerência de fiscalização, né, em nome da CEFIN, fica à disposição para tirar quaisquer dúvidas sobre o programa e que esse programa seja um sucesso aí para todo mundo no Estado. Obrigada, Gelson. Muito obrigada mesmo pela sua presença aqui, tá? Sandrinha? Obrigada também pela oportunidade, Letícia. Eu acho que é muito importante esses bate-papos, essa aproximação, essa forma mais didática de levar essas informações ao público. Muitas vezes a gente se perde, assim como a empresa às vezes se perde no dia a dia, e nada mais é um ajuste de planejamento para chegar à nota A e B. Às vezes, nós aqui interno se perdemos um pouco nas leis, na formalidade. E quando a gente começou a fazer esse trabalho junto ao CRC, né, a gente está fazendo essas lives, a gente teve muitos resultados produtivos de programas que a gente já está aí há algum tempo, de próprios processos da regularidade fiscal, a gente teve um resultado muito positivo. Claro que isso depende dos dois lados, né? A gente está com maior gás aqui para tentar fazer um programa que traga benefício para o contribuinte, para a sociedade em si, para o Estado. Eu acho que é como um casamento, né? É uma parceria, é algo que vem somar. E a gente está aqui disposto, a gente fez um trabalho legal para trazer justiça fiscal, como o secretário falou, porém a gente precisa do outro lado, que as pessoas procurem, que as pessoas se informem, porque como você falou, às vezes acha, eu não vou conseguir, porque eu passei por dificuldades, por isso, por aquilo. Não, é possível. A gente tem que ver da forma e da visão operacional e não só legal, não só da complexidade. Então, esse tipo de bate-papo é legal para isso. E a gente está programando outros para que torne bem claro e que a gente possa
ter essa aproximação ao empresário e ao contribuinte para visualizar para que é possível chegar num nota A e B. E a gente depois traz os resultados em índices para ver que vai ser possível, que o Estado de Rondônia tem muito espaço, muitas empresas organizadas e muito espaço para crescimento e formalização. Obrigada. Muito obrigada, Sandra. Você Obrigada. mesmo rouca, né? Está Fiquei um aqui pouco com a gente, prejudicada, né? mas estou aqui. Muito obrigada. De nada. Secretário. Obrigado. É muito bom a gente, como a Sandra falou, como o Gelson falou, né, ter essa oportunidade de estar se comunicando com o nosso cliente, né, que é o contribuinte de impostos estaduais aqui em Rondônia, o cidadão de Rondônia. E essa oportunidade de fazer isso de uma maneira assim mais informal, né, de uma maneira mais natural, para que as pessoas saibam para onde a gente está caminhando, né? Isso está alinhado com o valor que a gente dá à transparência, né? À clareza. E a gente tem que aprender a fazer isso, né? Às vezes no nosso dia a dia a gente acaba tendo uma linguagem tão fechada, né? O nosso techniquez, né? E o tributário é complicado. Exatamente, o mundo tributário é muito complicado, então a gente está aprendendo a fazer isso, né? A nos comunicarmos melhor com a população, né? A equipe de comunicação da Cefin tem nos ensinado a fazer isso, né? A ter uma linguagem mais adequada. A gente ainda não está assim 100%, né? Estamos caminhando para isso, né? De vez em quando sai aí um termo técnico aqui e ali, né? Mas a gente está tentando... A linguagem simples, né? Aprimorar e fazer isso para que as pessoas entendam que elas fazem parte disso, né? Que não é o Estado impondo obrigações simplesmente, né? É o Estado buscando facilitar o cumprimento dessas obrigações, ouvir as pessoas, ter a oportunidade de aprimorar os seus processos para gerar cada vez mais valor para a sociedade, valor público naquilo que a gente faz. E esse espaço, né, que a gente tem aqui no CefinCast é para isso, que a gente aprenda a fazer cada vez melhor. Parabéns, Letícia, pela condução desse obrigada. bate-papo. Estou aprendendo. Agradecer a Vanessa Mafra, que está ali, que é a minha tutora. Exatamente. A nossa Vanessa, que nos ajuda bastante, nos ensina bastante nesses aspectos da comunicação. Então, muito obrigado, que a gente tenha muitas outras oportunidades de interagir com os nossos contribuintes. E se você quiser ter mais informações sobre a Cefin, acesse as nossas redes sociais. É Cefin_RO, né, no Instagram, e temos também o Facebook Cefin_RO. Temos também no YouTube, onde vai passar esse episódio e outros mais que a gente já gravou, e a gente espera vocês. E acaba aqui mais um episódio do CefinCast. Até a próxima.